Meus amigos, olá minhas amigas do LAC Concursos, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar para vocês mais uma aula muito importante sobre Lei de Acesso à Informação, especificamente o decreto número 7.724 de 2012. Professor, qual que é a disciplina? A disciplina chama-se Arquivologia. Arquivologia, então, é o nome da disciplina, e o decreto 7.724. Ok, né? Professor, esse aqui é um assunto que está vinculado aonde? Está vinculado à Lei de Acesso à Informação 12.527. Ok, tá? Professor, antes de começar a aula, o senhor podia dar uma deixa para a gente, fazer uma pequena ajuda à memória sobre esse tal de decreto. Ok, o professor vai fazer para vocês, né? O que vem a ser um decreto, né? Gente, na administração pública brasileira, no direito administrativo nosso, em vigente, nós não temos a figura do decreto autônomo. Professor, o que vem a ser um decreto autônomo? O decreto autônomo é aquele decreto independente de lei. Professor, esse decreto autônomo é regra ou é exceção? É exceção. E é utilizado em apenas duas hipóteses que é previsto na Constituição Federal, lá de atribuições do Presidente da República para a organização da máquina pública. Beleza. Então é o seguinte, via de regra, regra geral, o decreto necessariamente tem que estar pautado, respaldado em algo maior. Este algo maior chama-se lei. Ou seja, você tem a lei, essa lei ela é genérica, ela é abstrata, tá certo? Cria direitos, tá? Cria deveres. Só que essa lei não é suficiente para a sua aplicação. Essa lei necessita de maior detalhamento. Nesse sentido, nasce o decretão. Então, esse decreto, ela vem regulamentar a lei, ou seja, ela vem detalhar, ela vem especificar o conteúdo da lei. Detalhe, o decreto não pode contrariar a lei em absolutamente nada. Em nada. Tá? O decreto ele é mais ampliativo do que a lei. Então, normalmente, você pode ter certeza, papo sério com você, se você decorar, memorizar, tivesse decreto 7.724 na cabeça, você pode ter certeza que, por via de regra, você vai absorver também a Lei 12.527 de 2001, que é a Lei de Acesso à Informação, uma lei muito importante. Lei essa que é cobrado em todos os concursos públicos, né? Então, nós temos, essa é a função do decreto, né? Ou seja, posso afirmar para você que a maior parte da Lei de Acesso à Informação está contida dentro desse decreto. Professor, então, você estudando a lei o decreto 7.724, automaticamente você está estudando aí a lei de acesso à informação. Vai ser uma grande revisão, né? Bacana? Então vamos lá, né? Então aqui, decreto 7.724 de 16 de maio de 2012. Esse aqui é um decreto federal e ele fala claramente, regulamenta a lei 12.527, de 18 de novembro de 2011. O que vem a ser regulamentar a lei? Vem detalhar a lei para tornar essa lei aplicável na administração pública federal, que dispõe sobre o acesso à informação previsto no inciso 23 do caput do artigo 5º, inciso 2, que a gente explicou esses incisozinhos, todos eles na lei, na aula da lei 12.527, né? Então está aqui para você. Tá? Muito importante, esse decreto é um decreto federal, tá? Ou seja, é aplicável somente à administração pública federal. Vou dar um exemplo para você. Lá no estado de São Paulo tem um decreto desse também. Tá? Veio um decreto desse também, que é o decreto 58.058 de 2012, que vem regulamentar a lei de acesso à informação. E pode ter absoluta certeza que o Rio de Janeiro tem um decretinho desse, Brasília tem um decretinho desse, todos os estados da federação devem ter um decretinho desse que visa regulamentar a lei de acesso à informação, ou seja, vem aplicar efetivamente os ditames da lei
dentro da sua competência, da sua jurisdição. Federal, decreto federal. Então, o decreto federal é esse aqui. Então, você tem que entender. Se você está fazendo um concurso estadual, né, você deve buscar aí o decreto estadual. Vamos lá. Esse decreto está estruturado em capítulos, conforme a lei de 12.527. Primeiro, disposições gerais, né? Essas disposições gerais, papo reto com vocês, é o assunto que mais cai na prova, né? Não sei por que o examinador sempre gosta de cobrar os primeiros artigos das leis, dos decretos, né? Olha aí uma dica preciosa para quem está fazendo o concurso, né? Então você deve estudar as disposições gerais. A abrangência da lei, ou seja, onde que essa lei vai ser aplicada, né? Vai falar da transparência ativa. O que é transparência ativa? É o poder de agir, né? O dever, aliás, o dever de agir. O órgão, independente de qualquer solicitação, ele tem que tomar algumas medidas para divulgar as informações do órgão, né? Tem a transparência ativa, se tem ativa, tem a passiva. É quando o órgão ele é provocado em fornecer alguma outra informação, alguma informação para algum cidadão. E na transparência passiva, tem 3 seções. Primeira seção do Serviço de Informação ao Cidadão, do pedido de acesso à informação, do procedimento de acesso à informação, dos recursos. Ou seja, tem 4, né? 4 seções aí, muito importantes aí, isso aqui. Isso aqui é muito importante, principalmente para quem trabalha na área de ouvidoria dos órgãos, né? Inciso 5, das informações classificadas em grau de sigilo. Nós temos aqui as possibilidades de sigilo, um assunto que costuma ser muito cobrado nas provas de arquivologia, né? Ultra secreto, reservado, secreto, né? São as informações aqui. E o texto do decreto vem copiar Ctrl+C, Ctrl+V da lei federal, né? Dentro desse capítulo 5, que é o grau de sigilo, temos a primeira seção, classificação de informações quanto ao grau de sigilo e prazo, dos procedimentos para a classificação da informação, seção 3, desclassificação e reavaliação da informação classificada em grau de sigilo, seção 4, disposições gerais, né? Então isso aqui é o capítulo 4. Capítulo 6 trata da comissão mista de reavaliação de informações classificadas, ou seja, tem uma comissão aí que vai definir qual que é o grau e o prazo que essa informação estará sendo restrita para o conhecimento público. Tem um capítulo 7 que trata do que é informação pessoal. O capítulo 8 trata das informações de entidades privadas sem fins lucrativos. O capítulo 9 trata das responsabilidades, do dever de agir. E, claro, né, o capítulo 10 do monitoramento da aplicação da lei. Aí fala da autoridade do monitoramento, das competências relativas ao monitoramento e, finalmente, o último capítulo, disposições transitórias e finais. Ou seja, vocês podem ter certeza que esse decreto número 7.724 de 2012 na verdade, é um estatuto, né, tipo fosse um estatuto aí, bastante detalhado, com vários artigos aí, como deve se proceder o tratamento da informação, da Lei de Acesso à Informação. Tá? Vamos lá. Ok. Gente, a Lei de Acesso à Informação é uma lei aí que você pode ter absoluta certeza que é uma lei de divisores de águas, ou seja, ele é a Lei de Acesso à Informação, a efetiva aplicação do Instituto do princípio da publicidade ampla. Né? Ou seja, a coisa pública, as informações públicas, elas são realmente públicas e elas não podem ser encaixotadas, elas não podem ser guardadas. Regra geral, a informação governamental é uma informação pública de acesso a todos aqueles que lhe interessarem. Né? E essa lei e esse decreto vem no sentido de garantir esse direito esse, como a gente fala, como a gente explica lá na lei, na aula da lei 12.527, é um direito constitucional do cidadão brasileiro. Vamos para o primeiro artigo, né? Este decreto regulamenta, no âmbito do Poder Executivo Federal, os procedimentos para a garantia de acesso à informação e para a classificação de informações sob restrição de acesso
observados o prazo, grau e prazo de sigilo, conforme a Lei 12.527, que dispõe sobre o acesso a informações previstas no inciso 32, 3, 33 do artigo 5º, inciso 2, parágrafo 3º do 37, parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição. Ok, tranquilo, né? Então, aqui fala o que faz essa lei, né? O que faz esse decreto. Ele vai regulamentar, tá? Regulamentar, ok. Artigo 2, né, do decreto. Os órgãos e as entidades do Poder Executivo Federal assegurarão às pessoas naturais e jurídicas o direito de acesso à informação, que será proporcionado mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e sem linguagem em linguagem, fácil compreensão, observados os princípios da administração pública e das diretrizes previstas na Lei 12.527. Meu amigo, minha amiga, papo reto com vocês. Olha só. O professor já tem aí 16 anos, cara, de vida de concurseiro profissional, pelo menos, né? E isso a gente vai desenvolvendo algumas percepções de como pensa o examinador. E esse artigo 2º é um artigo potencial. Olha só. Os órgãos e as entidades do Poder Executivo Federal assegurarão, olha só, está dando uma obrigação para os órgãos, para a administração pública direta e a administração pública indireta. Então, órgão, vocês têm a obrigação de quê? Olha só, assegurarão as pessoas naturais e jurídicas, ou seja, as pessoas físicas e pessoas jurídicas. Olha só, o direito de acesso à informação. Primeira coisa que esse decreto vai tentar garantir, o direito de acesso à informação. Tá? Que será proporcionado, aí, esse aqui é o direito. E como é que vai ser exercido? Será proporcionado mediante procedimentos objetivos. Professor, onde que estarão previstos esses procedimentos? Neste decreto. Nós vamos ver aí em capítulo específico. E ágeis, olha só, vai estipular prazo para que essa informação seja entregue à pessoa, né? De forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão observada. Então, o principal objetivo dessa lei é esse aqui, assegurar o direito de acesso à informação. E aqui ele vai definir quais são os procedimentos, quais são os prazos, quais são as diretrizes, aquilo que não pode ser apresentado, aquilo que é secreto, que é reservado. Então, esse aqui é o objetivo da lei. Se no final da lei, da aula, você tiver essa noção, pronto, meu objetivo como professor foi cumprido. Tá? Experiência de professor concurseiro. Tá? O cara está mandando aqui, ó. Princípios da administração pública e as diretrizes previstas na Lei 12.227. Primeira coisa, princípios da administração pública. Quais são esses princípios? Nós já sabemos. Aqui tem os expressos, implícitos e explícitos, né? Explícitos é o famoso LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mas, as diretrizes previstas, né, na Lei 12.527. Aí eu pergunto para você, quais são essas diretrizes, né? Temos lá, primeira diretrizes, esses princípios e diretrizes, eles estão lá na Lei 12.527. Lá na lei este assunto é muito importante. E aqui no decreto também é muito importante, porque o que está escrito aqui, tá certo? São um conjunto de comportamentos, atitudes, tá certo? Pontos importantes a serem observados por quem? Pela administração pública. E o examinador fala assim, poxa, o cara... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e eu estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está se preparando para o concurso do Detran São Paulo 2018. Nós aqui da Lá Concursos, nós elaboramos um curso super competitivo, super atualizado,
ponto a ponto do edital, com o melhor custo-benefício do mercado. Nós temos 2 serviços, 2 cursos, um para oficial, apenas 10 parcelas de R$30. E o cargo de agente oficial de trânsito por 10 parcelas de R$35, com a qualidade desse professor que você acabou de assistir. Infelizmente, ou felizmente, depende da interpretação do aluno, essa aula que você está assistindo é apenas 30% do total da aula, é uma aula demonstrativa para você sentir confiança, assistir às aulas do nosso professor e gostar do método aqui da Lá Concurso. O nosso curso no site é muito mais completo. O nosso curso no site, nós temos o Personal Coach, que é a metodologia fundamental para a aprovação do aluno. Personal Coach, personal significa pessoal e coach significa treinador. Personal Coach é o nosso projeto pedagógico. Então, como é que funciona assim, esse projeto pedagógico? Linhas gerais. Então, nós temos o conteúdo programático. A nossa equipe pedagógica vai pensar os principais assuntos primeiro, aqueles assuntos fundamentais que sempre costumam ser cobrados em concurso público. Com base nesses assuntos, nós transformamos em metas diárias de estudos, na forma de que, na qual o aluno, cumprindo cada meta de estudos, ele vai dar um passo importante para a sua aprovação. E nós vamos monitorar o desempenho do aluno no site. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aqui nessa caminhada do Detran São Paulo 2018. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.